Olá, aqui é o Rafael e você está no canal Inglês Lab. Se você quer aprender inglês de um jeito eficiente e sem enrolação, você está no lugar certo. Eu aprendi inglês sozinho, apenas com o meu celular e com a internet. E aqui nesse canal vou te mostrar exatamente como eu fiz isso. O segredo: pequenos textos com áudio, repetidos de forma estratégica para você absorver o vocabulário e a pronúncia naturalmente. Esse método consiste basicamente de três etapas. A primeira seria você estudar o texto, buscando entender o significado de cada frase e o contexto geral do texto. Essa etapa vamos fazer juntos aqui nesse vídeo. Já as outras duas etapas você deve fazer sozinho. A segunda etapa consiste em ler o texto em inglês junto com o áudio repetidas vezes, até você estar acostumado com o texto. Depois disso, vem a terceira etapa, onde você vai somente escutar o áudio em inglês, tentando reconhecer as palavras ditas pelo narrador. Essa etapa você deve fazer várias vezes também, até estar entendendo pelo menos 80% do que está sendo dito. Só depois disso você pode partir para um outro texto. Deu para pegar uma ideia geral de como funciona esse método? Gosto de pensar que aqui comigo não vou estar te ensinando somente o inglês, mas sim um método para você aprender inglês sozinho. Se você deseja aprender sem precisar de um professor ou pagar cursos caros por anos, então você está no lugar certo. E agora, colocando esse método em prática, hoje temos mais um texto para estudarmos juntos. E já sabe, né? O link para baixar a lição está aqui na descrição. Agora, sem perder tempo, vamos direto ao que interessa. Olivia searched every corner of her apartment for her car keys. She emptied her bag, checked the fridge, and even looked in the bathroom. Frustrated, she sat down only to hear a jingle. She stood up, and there they were, in her back pocket. Laughing, she muttered, "I need more sleep." Agora vou explicar cada frase do texto para você. Essa parte é muito importante para você evoluir para as próximas etapas que compõem o estudo de texto com áudio. Vamos lá? A primeira frase que vamos estudar é essa aqui. Olivia searched every corner of her apartment for her car keys. Olivia searched every corner of her apartment for her car keys. Olivia procurou em cada canto do seu apartamento pelas chaves do seu carro. Destacando essa expressão every corner, a palavra every significa cada ou todo, no sentido de incluir todas as partes de um conjunto. Diferente da palavra all, que se refere ao grupo como um todo, every enfatiza cada elemento individualmente, como nesse exemplo aqui. Every student passed the test. Every student passed the test. Cada estudante passou na prova. Já a palavra corner significa canto ou esquina, a depender do contexto. Aqui na frase sobre Olivia, corner significa cantos físicos do apartamento, sugerindo uma busca mais minuciosa. Quando combinamos every corner, estamos enfatizando todos os lugares possíveis, todos os detalhes, cada pedacinho de um espaço, como nesses exemplos também. They searched every corner of the city for the lost dog. Eles procuraram em cada canto da cidade pelo cachorro perdido. The festival brings music to every corner of the city. O festival traz música para cada canto da cidade. Agora, nessa frase aqui, she emptied her bag, checked the fridge. Ela esvaziou sua bolsa, verificou a geladeira. A palavra empty é o passado do verbo empty, que significa esvaziar. Aqui, em she emptied her bag, ela quer dizer que ela tirou tudo de dentro da bolsa, deixando completamente vazia. Como nesse outro exemplo aqui também. He emptied his pockets before washing his jeans. Ele esvaziou seus bolsos antes de lavar seu jeans. Mas empty também tem alguns usos figurativos, como nesse exemplo aqui também. He emptied his mind and focused on his job. He emptied his mind and focused on his job. Ele esvaziou sua mente e focou em seu trabalho. Veja que aqui nesse exemplo, empty tem um sentido figurado da pessoa esvaziar sua mente, ficando dessa forma mais tranquila para focar no seu trabalho. Veja como é importante o contexto dentro do estudo de inglês.
Por isso que, além de trazer a tradução e cada frase e o seu significado geral, gosto de pegar palavras-chave que podem ter significados diferentes a depender de como é usada, como no caso de empty. Por isso, não gosto de estudar palavras soltas, como decorar listas de verbos ou de substantivos. O melhor modo de aprender uma palavra é vê-la em diversos usos de contextos diferentes várias vezes. O aprendizado vem através da repetição. Ainda nessa frase aqui, gostaria de destacar o verbo checked. O verbo check significa verificar, checar ou examinar. Na frase checked the fridge, isso indica que ela abriu a geladeira e conferiu o que tinha dentro. No entanto, checked serve tanto para verificar algo fisicamente ou para confirmar informações. Como nesse exemplo aqui, he checked his phone for messages. Ele checou seu telefone em busca de mensagens. Veja que aqui checked é usado para mostrar uma pessoa verificando o telefone fisicamente. Já nesse outro exemplo aqui, she checked the weather before leaving. Ela verificou a previsão do tempo antes de sair. Nesse exemplo aqui, a pessoa verificou a informação sobre a previsão do tempo, não o tempo fisicamente. Veja que aqui elas possuem dois significados sutilmente diferentes, mas ambos dando o significado de uma ação de conferência, averiguação. And even looked in the bathroom. E até olhou no banheiro. A palavra even pode ter diferentes usos, mas no geral ela adiciona ênfase a uma ideia. Na frase and even looked in the bathroom, even mostra que olhar no banheiro foi algo inesperável, improvável ou fora do comum, como nesse outro exemplo aqui também. She tried everything. She even called her ex. Ela tentou de tudo, até mesmo ligou para o seu ex. Veja que aqui ele traz o sentido de algo inesperado, de surpresa. Mas também even pode ser usado para indicar algo justo ou igual, como nesses dois exemplos aqui. Make sure the table is even. Make sure the table is even. Se certifique de que a mesa está nivelada. The cake was cut into even slices. O bolo foi cortado em fatias iguais. E por último, ele pode ser usado para enfatizar uma negação também. I don't even know her. I don't even know her. Eu nem conheço ela. Veja que aqui, se você tivesse usado I don't know her, seria uma negação, mas não seria dada com tanta ênfase. Já quando você usa even, você reforça a ideia de algo que não aconteceu de forma alguma, tornando a negativa mais forte. Frustrated, she sat down, only to hear a jingle. Frustrada, ela se sentou, apenas para ouvir o som de algo chacoalhando. A expressão sat down é o passado do phrasal verb sit down. Ela descreve a ação de sair da posição de pé e se sentar. No inglês, podemos utilizar sit sozinho e o phrasal verb sit down, mas existem diferenças sutis entre eles. Dentro dessa frase aqui, please sit, o foco ao usar o verbo sit está no estado de estar sentado. Já quando usamos o phrasal verb sit down em please sit down, o foco está no movimento de se sentar. Em alguns casos, esse phrasal verb pode ser usado de forma imperativa, dando uma ordem para alguém se sentar, soando até meio rude, como nesse exemplo aqui. Sit down now. Sit down now. Sente-se agora. Veja que aqui é dado uma ordem para uma pessoa. Mas na frase she sat down, o uso de down dá a ideia de um movimento intencional e visível, como nesse outro exemplo aqui também. He walked into the room and sat down in the corner. He walked into the room and sat down in the corner. Ele entrou na sala e se sentou no canto. She stood up, and there they were, in her back pocket. She stood up, and there they were, in her back pocket. Ela se levantou, e lá estavam elas, em sua bolsa. Aqui temos novamente um phrasal verb chamado stood up. Aqui novamente esse phrasal verb está no passado do presente, que seria stand up. Esse phrasal verb descreve a ação de sair da posição de ficar sentado e ficar de pé.
Novamente, também temos alguns usos em que eles podem ser traduzidos parecidamente, mas têm diferenças sutis. Veja aqui nesses dois exemplos. Na frase I will stand for a while, o foco está em estar de pé. Já nessa frase aqui, I will stand up now, o foco está no movimento de se levantar. Veja que a diferença é que stand sozinho traz a ideia da pessoa já estando de pé. Já em stand up, dá a sensação da pessoa saindo do movimento de ficar sentada e ficando de pé. Veja que aqui na frase she stood up, a preposição up claramente indica o movimento de se levantar. Veja mais alguns exemplos. He stood up and walked to the window. He stood up and walked to the window. Ele se levantou e andou até a janela. Mas também existe um uso figurado para esse phrasal verb, como nesse exemplo aqui. After years of silence, he finally stood up for himself. After years of silence, he finally stood up for himself. Depois de anos de silêncio, ele finalmente se defendeu. Stood up tem um sentido figurado significando defender-se ou enfrentar algo. Novamente, veja a importância do contexto para você entender o significado das palavras em inglês. Laughing, she muttered, I need more sleep. Rindo, ela murmurou, preciso dormir mais. Need é um verbo que significa precisar ou ter necessidade de algo, como nesses exemplos simples aqui. I need water. Preciso de água. You need help. Você precisa de ajuda. Em todos esses casos, need expressa uma necessidade real, algo essencial ou importante. Aqui eu vou trazer algumas estruturas que são comuns quando utilizamos need. Não se preocupe em decorá-las, porque você vai acabar decorando elas conforme você for estudando mais inglês e você vai acabar utilizando de forma totalmente natural. Não se preocupe em decorar essas estruturas, ok? Mas vou dar uma pincelada aqui só para você já ir se acostumando. A primeira estrutura que temos aqui o uso de need é a utilização de need mais um substantivo, que seria a coisa que você precisa. Como nesse exemplo aqui, I need coffee, preciso de café. Ou seja, você precisa de café. É bem simples, né? Nessa segunda estrutura aqui, temos o verbo need mais o verbo no infinitivo. Nesse caso, seria a ação que você precisa fazer. Como em I need to sleep. I need to sleep. Eu preciso dormir. E por fim, temos uma terceira estrutura que seria need na forma negativa ou interrogativa. I don't need coffee. I don't need coffee. Eu não preciso de café. Do you need something? Do you need something? Você precisa de algo? Veja que são estruturas bem simples e que você com certeza vai se deparar várias vezes ao estar estudando inglês. Mas não se preocupe que conforme você for tendo mais contato com a língua, você vai estar internalizando isso de forma automática e vai utilizar isso de forma natural sem se preocupar com essas estruturas. E agora que estudamos o texto juntos, chegou a hora de você fazer a sua parte. Baixe o texto, a tradução e o áudio que estudamos hoje, clicando no link na descrição e comece a colocar em prática o método que te passei no início do vídeo e que está descrito aqui nesse slide. Veja que o passo 1 é você escutar o áudio acompanhado do texto diversas vezes. Você pode fazer isso aqui quantas vezes for necessário até você estar bem familiarizado com o texto. Já o passo 2 é você escutar somente o áudio sem fazer o uso do texto em inglês. Aqui também vale a mesma regra do passo 1. Você deve fazer esse processo quantas vezes for necessário até você estar entendendo pelo menos 80% do áudio. Depois que você fizer esse exercício, volte aqui e me conte como foi a sua experiência aplicando esse método, ok? Te aguardo na próxima aula. Até mais!